Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui, vídeo do Eric Arten, vídeo antigo, né, porque, bom, repetindo, eu estava mal, então não consegui ver uma cacetada, né, estou meio atrasado, mas antes tarde do que nunca. Vídeo aqui dele sobre por que o visual dos animes antigos é tão bom, por que o visual dos animes antigos é tão bom. Vamos ver aqui, vamos ver a opinião do Eric, eu vou dar uns pitacos aqui, só pedindo no início do vídeo para você deixar o like e se inscrever para dar aquela fortalecida e simbora, né, família. Sem muita enrolação, 3, 2, 1, play. Você já teve saudades de uma coisa que você nunca viveu? Essa é a sensação que eu tenho quando olho para alguns animes antigos. Quando criança, eu não tive a oportunidade de consumir muitas dessas obras, mas mesmo assim, ao admirá-las hoje em dia, elas conseguem provocar um sentimento parecido com nostalgia. E eu acredito que muito disso é por causa do seu visual. É muito interessante como os animes dos anos 80 e 90 tinham uma estética muito satisfatória. E estranhamente, eles combinam perfeitamente com aquele lo-fi maroto para relaxar. Apesar de eu acreditar Não sei, tipo, não sei se é porque esteticamente falando, comparado com o de hoje em dia, tem um pouco mais de detalhe em alguns aspectos, seja o cabelo, seja o próprio brilho dos olhos, as próprias roupas, sombreados, eles têm mais de detalhes em relação aos animes, ou no caso, os animes de hoje em dia, que de certa parte, né, não dizendo que é assim, mas de certa parte, uma parcela deles tem um design mais minimalista, né? Então, também, né, o modelo de como o desenho hoje em dia é diferente também, tipo, do rosto dos personagens, até o modelo do tamanho dos olhos. Então vai variando, vai variando. O estilo mudou bastante, né? Até a arte também, tipo, como antes já era uma arte um pouco mais fosca, né? Hoje em dia tem mais cor. Bom, enfim, varia, vai variando. que o fator nostalgia conta muito para a apreciação dessa estética, eu não acho que seja só isso. Não é apenas uma questão de nostalgia, Olha isso, meu amigo. Meu Deus do céu. Olha só a quantidade de detalhe, parceiro. Eu não tô falando nem do dragão no fundo, tá? mas também Olha o projeto de Alucard ali no fundo. Essa elfa, meu amigo. Meu amigo, olha a quantidade de detalhe. de qualidade. Os animes dessa época conseguiram criar um visual atemporal, muito Uhum. semelhante com o que a pixel art conseguiu fazer, de modo que você não precisa ter consumido essas obras quando criança para achar elas extremamente atraentes. A questão é como? O que o visual desses animes tem que torna eles tão charmosos? Vamos ver, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês 4 coisas que para mim torna o visual dos animes antigos extremamente atraentes. Vamos ver aqui, hein, família. Vamos ver, hein? A primeira delas sendo a riqueza de detalhes. Eu Exato. diria que uma das principais diferenças dos animes modernos para os antigos é onde cada um deles colocava os seus esforços. Muitos animes modernos colocam o foco no movimento, em criar animações extremamente Caraca, belo ponto. Nossa, fluidas e bem verdade. trabalhadas, os famosos sakugas. Isso obviamente Sakuga. vem a um custo, Interessante. diminuir o detalhe dos designs dos personagens. Parada, simplificar design pra aumentar a fluidez, né? Entrando naquilo que aconteceu com o Kaiju no ambiente. Ai, ai. Deixando as coisas mais simplificadas, até porque seria um inferno animar um personagem com um design complexo como esse. A não ser que você esteja trabalhando com animação 3D, né? Porque daí você não vai precisar desenhar o personagem frame Mas a aí é frame, outros então 500, você né? pode encher o design dele de quinquilharia. Porém, diferente de obras modernas, alguns animes antigos pareciam estar mais preocupados em fazer imagens bem detalhadas e elaboradas do que ficar se A estética é bom. Falando assim dessa maneira, realmente. Eles compensavam mais a falta de movimento com uma estética bem elaborada e bem produzida, né? Era cenário, era personagem, era sombreamento, era detalhes mínimos, olhos, coisas assim que deixavam bem, que enriqueciam mais a cena pra gente poder assistir. Então, cara, é um belo ponto. Eu tinha esquecido desse ponto relevante em relação a simplificar o design pra melhorar a animação, e eu esqueci desse ponto, né, cara? Realmente. É porque também, né, tem uns aí que meio que são diferentes, né, nesse aspecto. Que tem esse design mais, no caso, no estilo de anime antigo, que ainda assim tiveram uma produção boa, mas
Vamos seguir. Focando em um movimento São mega exceções à fluido regra. na animação. Obras antigas também podem ter animações bem fluídas em alguns momentos, mas Tem. muitas vezes o que você encontra são cenas mais paradas ou até estáticas, com pouco movimento. No entanto, essa abordagem permitia aos artistas capricharem ao máximo nos detalhes da imagem, fazendo Poderiam ter feito isso com o Shumatsu no Valkyrie, né? Na primeira temporada, em vez de fazer aquele PowerPoint, né? Poderiam, né? Tipo, manter o design e fazer uma produção ali em volta do combate com uma boa direção, mas fazer o quê, né? Foi o PowerPointzão, né? De martelinho e Shumatsu do nada de graça aqui. Brincadeira, tá, família? Não tenho nada contra Shumatsu, não. Só contra aquela primeira temporada. coisas extremamente complexas. E no final do dia, eu acredito que esse alto nível de detalhamento contribui para sua longevidade. Conseguir unir desenhos detalhados com animação fluida é algo que a maioria dos estúdios não pode arcar. Se você pegar Shumatsu no Valkyria, Parceiro, estou à frente do tempo, tá? por exemplo, apesar de ser uma obra moderna, ela possui personagens com designs extremamente detalhados, Estou à possuindo frente do muitos tempo. elementos. E foi justamente por isso que o anime dessa obra não teve uma boa animação. O diretor do anime queria ser fiel ao mangá e não simplificou os designs da obra. Então os personagens do anime são desenhados com traços riquíssimos, porém o preço a se pagar foi ter que utilizar de muita animação estática. E pelo amor de Deus, hein? Cara, que problema foi esse? Meu Deus. Aí é mais pro colo do diretor, né? Aí depende de como ele vai conseguir trabalhar em cima disso. Mas fazer o quê? Mas isso acaba levantando uma questão interessante. Qual abordagem é melhor? Designs mais detalhados e complexos, porém com pouca animação, ou designs mais simples, porém com uma animação mais fluida? E a resposta é depende da obra. A resposta depende da obra, porque se o design for muito complexo, onde atrapalha em muito a fluidez da ação, ou de movimento, ou de coisas práticas, aí complica. O próprio exemplo disso é o Shumatsu, pô, eles priorizaram, não priorizaram, né? Porque é um problema, né, em relação à equipe de desenvolvendo o anime. Então vai tanto do estúdio para os animadores, do diretor e pro roteirista, tipo assim, é um processo. Eles escolheram pelo fato de não ter uma recurso para fazer um anime bem feito de Shumatsu, pelas limitações do estúdio, fazer daquela maneira. E mesmo fazendo daquela maneira, na minha opinião, triste, entendeu? Triste, primeira temporada triste, ainda alavancou o suficiente pra galera ainda pedir mais temporadas, né? E não que as próximas temporadas foram melhores, que, pelo amor de Deus, cara. Ai, pelo menos não foi PowerPoint, mas também, né, caraca, não é como se tivesse melhorado. Mas vai depender de obra para obra. Obra que tem mais ação, interpolação de movimento, entre outras coisas, vai priorizar mais a fluidez nos movimentos, óbvio, né? Porém, tem que se manter o máximo. Seria bom manter um design um pouco mais fiel. O próprio exemplo disso teve Jujutsu, né? A segunda temporada de Jujutsu, onde simplificou bastante o design, mas não bastante, mas simplificou bem, ao ponto de diminuir em relação à coloração, no caso, sombreamento, luzes também, entre outras coisas. O próprio design em si teve uma simplificada também, cabelos, coisas, uniforme, mas eles melhoraram na parte que era a fluidez, que era o combate, e isso teve um ponto positivo também, no caso. Mas, claro que a arte de Jujutsu é diferente da arte de, sei lá, de Shumatsu. A arte de Shumatsu é muito mais bem detalhada, então tem outras diferenças, mas é a resposta que eles encontraram, simplificar design para melhorar a animação. Tem outras obras que não precisam tanto assim de uma animação bem estruturada, ou... Estruturada não, falei errado, estruturada não. Bem elaborada, absurda, igual o Jujutsu tem, ou sei lá, tipo, igual outros animes têm, entendeu? E conseguir fazer um design bem feito, próximo, ou sei lá, o material original, ou até melhor, né, dependendo, né, do artista, do design de personagem, né, e fazer um trabalho legal, entendeu? Não, cara... não é tão complexo assim, não é tão complexo. É mais questão de escolha e dependendo da obra. Escreve aí nos comentários qual abordagem você acha mais interessante. Agora, como segundo elemento, eu coloquei as próprias tendências de traço nos animes da época. Os traços de muitos animes antigos tinham uma mescla de maturidade com elegância que não é mais o padrão nos dias. O jovem, se a gente colocar o jovem de hoje em dia, de antigamente, né? Nos animes, colocar comparado com os animes de hoje em dia, né? Parece que, tipo assim, o jovem de antigamente, falei errado, o jovem de antigamente, no traço de antigamente, né? Parece um adulto,
pro jovem de hoje em dia, porque tá muito simplificado. Dias de hoje. Se pegarmos as personagens Olha a diferença, meu amigo. Olha a diferença. femininas, por exemplo, muitas delas eram retratadas com traços Olha a mais riqueza de detalhe, cara. sofisticados, na ausência de uma palavra Olha a riqueza de detalhes, mano. Em cada uma delas. Olha a diferença. melhor. Elas esbancham elegância e você realmente comprava a ideia de que era uma mulher adulta e não uma criança. Claro que personagens com traços mais fofinhos é uma coisa que sempre existiu e em bastante abundância, diga-se de passagem. É, deixa os olhos maiores, um rostinho um pouco ali mais fininho. É, tem como girar aquele detalhe no caso dos lábios com batom também, né? Dos lábios coloridos. Tem como, tipo, desvirtuar. Mas quando a personagem realmente era adulta, você via isso refletido no seu design. Porém, hoje em dia, parece que os personagens de anime começaram a usar produtos Ivone e ficaram com traços muito infantilizados. Mesmo quando a personagem é adulta, muitas vezes Não, mas isso aí. Isso aí é puro suco de Japão, isso aí, cara. ela vai ter cara de criança ou Ah, adolescente. Não, isso daí é. Claro que sempre vai ter obras que fogem disso, Ai, ai. mas o grosso dos animes popularescos faz aquela boa e velha moificação na aparência dos personagens. Mesmo se você comparar as garotas fofas dos animes antigos com as atuais, as antigas não tinham um traço Hoje em dia elas são mais infantilizadas pra serem mais do tom moe, né? Antigamente tinha um tom mais elegante entre as personagens, então. tão infantilizado quanto as de hoje. E uma questão que se levanta é, por que as coisas mudaram para esse estilo mais fofinho? Bom, simplesmente porque a tendência mudou. Em cada década, os animes sofrem pequenas e graduais mudanças no seu traço para atender à moda do momento. No passado, era popular termos personagens mais maduros e brucutus, por assim dizer. Mas a tendência nos dias de hoje é tudo ser muito fofinho e borbulhante. A fofura no design de personagens, meu amigo, é um apelo praticamente universal. Algo que agrada demais o grande público, principalmente o japonês, onde existe toda uma cultura de glorificação à juventude. Rapaz, isso dá uma cadeia. Por isso que com o tempo os traços dos personagens de anime deixaram de ser tão angulares e pontiagudos e se tornaram mais arredondados. Isso inevitavelmente deixa o personagem com um aspecto mais jovem, tanto os masculinos quanto os femininos. Isso até pode ser visto de uma forma mais acentuada em obras que são Moleque, olha a diferença na riqueza de detalhes do Bardock de um lado e do outro, mano. Olha a diferença. Cara, não precisa nem olhar em volta, só olhar o rosto pra ver a diferença. A cicatriz pra você ver a diferença. continuações de animes antigos. Apesar do design do personagem permanecer o mesmo, você vê que os traços são mais arredondados. O Sesshomaru, por exemplo, depois que virou pai, parece que ficou até mais jovem, saca? Pô, mas o rosto dele também esticou também, né, parceiro? Então o estilo mudou simplesmente para atender o gosto das pessoas. Nossa, caraca. O padrão olhão nunca muda, né? Mas a diferença é de como eles trabalham o olhão. Olho clanage, né? Olho... Esqueci o nome, caraca, é Cowboy Bebop. Olho... Cara, esqueci o nome do anime, é a Garota Elfa lá, fé. E hoje em dia, né? Padrão. Particularmente, eu não desgosto de traços mais fofinhos, muito pelo contrário. Eu sou bem eclético, então aprecio vários estilos, sejam eles fofinhos, brucutus, bichones ou até mesmo aqueles mais safadinhos, né? De qualquer É nóis, Eric. forma, eu sinto saudade O Eric, sim, é a favor da bela arte, tá? da maturidade e elegância que a gente tinha nos traços de anime daquela época, sabe? É aquela velha história, né? A gente só valoriza aquilo que a gente não tem mais. Agora, como terceiro elemento que contribui para a beleza dos animes antigos, eu coloquei o esquema de cores. Também conta. Eu pensei que ele ia falar em cenário. Eu juro que ele ia falar cenário. Porque os cenários, eles são muito bem detalhados, cara. Uma coisa que eu acho bonito nos animes antigos também é o detalhe que eles dão pros cenários. Mas vamos ver se ele vai falar sobre isso, não sei. A diferença de animes pintados de forma tradicional para aqueles feitos digitalmente. Principalmente quando você tem uma transição Tem uma dentro da diferença de mesma cor, obra. né? Os Eu animes comentei lá no pintados início. de forma E parece até um pouco mais fosco também. tradicional, à mão livre, conseguem chegar no resultado estético que eu não consigo descrever de outra forma a não ser hipnotizante. Seja na hora de retratar um momento mais calmo, reconfortante ou até sombrio, as cores desses animes antigos conseguem dar muita expressividade e principalmente criar
criar a atmosfera desejada para a cena. É tudo muito artesanal e bonito de se admirar. Inclusive, essa parte de criar uma atmosfera é provavelmente o motivo para imagens de anime dessa época casarem tão bem com lo-fi. Eles dão uma vibe muito satisfatória. E sim, essa questão da cor em particular provavelmente é uma das partes onde a nostalgia bate mais forte na gente, já que essas cores retrô acabam nos puxando diretamente para nossa infância, numa época mais simples, sem tantas preocupações, onde a gente ficava assistindo desenhos É que é um padrão que hoje em dia não tem mais, né? Tipo, nenhuma outra obra pega um padrão, no caso, parecido com esse estilo de arte. Estilo de cores, né? Baseado mais nos animes da década anterior, né? Na verdade, da década anterior, né? naquelas TVs de tubo, Não tem né? isso. Porém, com nostalgia ou não, é inegável que as cores dos animes dessa época são muito bonitas. Porém, uma verdade que precisa ser dita é que muitas dessas cores que a gente está acostumado em obras antigas não representam a intenção real dos artistas no momento que elas foram pintadas, já que muitas delas acabaram desbotando com o tempo e viraram praticamente outras cores. Sailor Moon, por exemplo, originalmente não tem essa tonalidade tão rosa, é basicamente um estilo artístico acidental. Em boa parte dos animes da época, as partes que eram brancas, elas realmente... Aí um detalhe interessante, né, cara? Às vezes são coisas que acontecem sem querer que acabam marcando bastante, né? deveriam ser brancas. Essa coloração rosa é totalmente não intencional, sabe? E honestamente, essa questão da cor é uma das coisas que mais me desagrada em alguns animes modernos. Eu não suporto esses bonecos oleosos que aparecem em certas obras. Elas Que parece que tá brilhando mais que uma árvore de Natal, né? Eu compacto um pouco isso aí. passam uma sensação muito artificial. E Sim, concordo um pouco, mano. Eu também não curto muito essa ideia do personagem sair com brilho infinito pra tudo quanto é lado, não. Meio que pra... Não sei se é pra mostrar mais detalhe ou se é pra mostrar mais design, outra coisa. Não sei, cara, mas eu não curto também muito esse exagero em relação ao brilho. E também até o sombreamento também, porque às vezes fica esquisito, fica um pouco destoante com o resto do cenário. Tipo, o cenário tá num estilo de cor, tá com uma cor, a luz que tá transmitida naquele espaço ali é uma cor e o protagonista tem brilho na cabeça, da cabeça aos pés em exagero, nossa. eu creio que o Dragon Ball Super seja o exemplo mais marcante desse negócio. Essa coloração digital que eles aplicam deixa tudo muito brilhante, dando um efeito de plástico nos personagens. Sim. Inclusive, eu adoro quando os fãs tentam criar Moleque, olha que coisa linda, mano, esse design aqui do... Eu esqueci o nome dele, mano. artes imitando Tá esse louco. estilo mais tradicional, mas por meios digitais. Os animes pintados à mão conseguem passar uma vibe que é um pouco difícil de você conseguir na arte digital, né? Essa sensação artesanal que eles possuem é uma coisa quase que terapêutica, mas que infelizmente a gente não vê tanto nos dias de hoje. Agora, Bom, porque é trabalho, né? Dá muito trabalho hoje em dia com inteligência artificial. Duvido a galera que queria fazer algo parecido. Talvez com a inteligência artificial consigam fazer um tipo de arte nesse jeito. Não sei se vai ser tão bom quanto, né? Mas é possível de ter. Mas hoje em dia, né? Com menos mão de trabalho, né? Mão de trabalho, nossa, cara. Menos pessoas, né, nessa área de trabalho. Agora sim. Área de trabalho na questão artística de pintar, né? O mangá tela por tela não vai ter, pô. O mercado evoluiu, né? Não tem como. Só um saudosista absurdo pra querer fazer, não, quero que meu anime seja desse jeito. Eu vou trabalhar pra ele ser desse jeito e fazer assim, porque ou sei lá, tipo, o mangá mesmo dele ser nessa estética e eles seguirem essa ideia à risca e, pô, seria da hora, mas não tem. Então, é meio complicado. por fim, como último elemento, trabalho. eu coloquei a beleza semântica que os animes antigos possuem. Cenário. Eu tô usando a palavra semântica aqui para falar sobre os significados e Ambientação. mensagens da obra que são transmitidas por meio dos elementos visuais, sonoros e narrativos em uma cena. Principalmente dos visuais, pois o vídeo é sobre a estética, né? Então no geral vão ser aquelas cenas mais contemplativas e bem dirigidas, que tentam contar a história visualmente e provocam um forte sentimento em quem está assistindo. Não é Ele adora Final Fantasy. Quando ele puder colocar Final Fantasy no vídeo, ele coloca, né? Ele não para. somente a beleza
beleza da imagem que importa, mas também a beleza do significado que ela traz. E aí não tem como, gente. Eu acho que os animes antigos são imbatíveis nesse departamento. Uma das coisas que mais impulsiona a criatividade humana são as limitações, seja de dinheiro ou de recursos técnicos. E como a gente comentou antes, os animes antigos não tinham todos os recursos que se tem hoje para fazer animações mega fluidas. Moleque, olha como é que era pra fazer a paleta de cor. Olha isso, cara. Olha que loucura. Tempo todo. Então, além deles aumentarem o nível de detalhes, outra forma que os criadores usavam para compensar isso era uma narrativa visual mais elaborada. Visuais que, além de belos, conseguiam transmitir significados mais profundos com as suas composições. Então você tinha ali cenas mais estáticas, porém com uma direção de cena bem caprichada para tornar tudo aquilo ali mais profundo e especial. É por isso que tem tanta composição caprichosa e interessante nos animes antigos. Esse é um tipo de beleza que tem se perdido um pouco em animes modernos, pois os sakugas têm muito mais apelo pro grande público do que cenas mais paradas ou lentas. O pessoal hoje em dia a galera a gente tá na geração dos vídeos curtos, né? Então a galera tá emocionada. Se não tiver o sakuga ali naquele anime de ação específica, a galera já fica arrancando os cabelos. Mas, cara, é legal ver como os animes antigos, eles tinham esse negócio de da gente contemplar o cenário, ler o ambiente e fazer essa leitura de como, às vezes, muitos animes falham nesse aspecto de eles falam pra você o que o personagem tá passando, o que tá sentindo, mas eles não mostram. E não mostram, tipo, não precisa ser o personagem mostrar mesmo, falar que tá daquele jeito. Mas às vezes o cenário transmite isso pra gente, o ambiente. Às vezes a maioria falha nesse aspecto, entendeu? Às vezes coloca um elemento ali, tipo uma rosa murchando, ou o dia, tipo, ficando de noite, entendeu? Uns elementos tão simples assim, entendeu? Não tem tanta riqueza como os animes de antigamente. Então, cara, é um ponto a se relevar com certeza, realmente. É uma parada que poucos diretores trabalham isso hoje em dia, da maneira tão eficiente quanto. Não tô dizendo que simplesmente faleceu de vez esse tipo de coisa, não. Só que poucos trabalham bem isso hoje em dia. Dia é muito imediatista. E assim, eu adoro essas cenas super fluídas que a gente tem hoje. Porém, na minha visão, a arte sem beleza semântica nunca vai estar entre as melhores, saca? Pode ser muito boa, mas não vai ser a melhor. E é justamente nesse ponto que eu acho que os animes antigos saem ganhando, pois eles caprichavam mais nesse departamento. Beleza, Eric. Então tudo isso significa que os animes antigos objetivamente tinham um visual melhor? Bom, meus amigos, eu sou um cara que tenho mais dúvidas do que resposta na vida. Então, sinceramente, eu não sei. Mas se eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que o visual dos dois tem focos diferentes, apelam para públicos diferentes e cada um é melhor ou pior em alguma coisa. Além disso, hoje em dia nós temos muito mais animes sendo produzidos do que antes. Consequentemente, muito mais lixo genérico e totalmente comercial acaba sendo produzido. E tirando... Peraí. Muito mais lixo genérico e totalmente tirando esse aqui tá bom, recomendo, hein? Comercial acaba sendo produzido, e isso realmente pode dar uma impressão de que as coisas eram bem melhores antes. Porém, no meio da tranqueira sempre tem obras com uma qualidade visual impecável. Katanagatari, Madoka Mágica. Pô, esse anime aqui é da hora. Peraí. Sempre tem obras com uma qualidade visual impecável. Esse anime aqui é da hora, mano. Atari, Madoka Mágica, Hoseki no Kuni. Esse eu tenho que assistir, o Hoseki no Kuni, que é o do CGI lá, da mulher porcelana, eu acho. Tem que assistir. Tem algumas partes do arco de Wano em One Piece. Todas elas são obras feitas na era moderna e com visuais que eu considero tão bons quanto os animes antigos. Eles só têm um estilo diferente. E honestamente, é desejável que o estilo dos animes vá mudando com o tempo. Seria bem chato se os visuais fossem completamente estáticos. E tem aquilo, né, pessoal? A estética antiga, ela nunca vai sumir. Ela sempre vai estar lá para ser apreciada. Então eu acho que dá pra gente curtir todos os estilos. Agora, eu quero saber a visão de vocês sobre esse assunto. Por que vocês gostam dessa estética de anime antigo? O que ela tem de tão interessante que faz você admirar ela? Compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza? E bem, se você chegou até aqui, eu te agradeço por não ter se esquecido de mim, já que o vagabundo que vos fala ficou o mês inteiro sem postar vídeo, né? Eu vou pegar esse mês pra dar uma farmada hard nos conteúdos aqui no canal pra compensar o tempo perdido.
Simbora, hein? Então me desculpem aí pelo sumiço, viu, meus bruxos? Enfim, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal que apoiam a criação desse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Gostei do vídeo, cara. Belo vídeo do Eric. Cara, eu não sei dizer. Eu acho que pra mim, em relação às obras antigas e às obras atuais, pra mim depende muito de obra pra obra, né? Porque eu vejo o lado positivo do design atual, também vejo o lado negativo do design atual também, assim como de antigamente. Se É porque, pra mim, eu acho bonito a riqueza de detalhes que os animes antigos tinham e também a riqueza de detalhes em relação a segundo plano, a cenário, a como eles transmitem o que os personagens ou a ação que está sendo gerada ali em segundo plano, né, com o cenário também é muito bem produzida. Eu gostava desse esquema meio melancólico, não sei se é a palavra certa, né? Mas como eles trabalhavam com as coisas em segundo plano também, eu achava legal. E sem contar o cenário, né? Eu sempre repito isso, mas eu gosto muito de cenário. Então, quando eu vejo os cenários antigamente e vendo hoje em dia, né? Que a diferença é gritante em relação a como eles trabalhavam, né? Que é muito mais bem detalhado. Não dizendo que o cenário de hoje em dia é tudo a mesma coisa ou simples demais. Mas quando eles faziam, antigamente, quando eles faziam cenário, a parada, pô, é como eu falo, mano, era pra ser parte de lo-fi, assim, entendeu? Pra ser botar de fundo de lo-fi, é a parada assim. Então, cara, é aquela parada, tudo evolui, uma hora uma coisa vai mudar. Se os desenhos de antigamente, se a galera de antigamente fosse saudosista e quisesse manter os animes de antigamente, a gente ia continuar com Astro Boy, né? Então, a tecnologia, a animação, várias coisas evoluem e a gente vai passando por assim adiante. E como o Eric falou, né? Tá, não é que acabou definitivamente, tá aí. A gente tem como apreciar, assistir e também ver. Logicamente, não vai ter tantas obras assim com esse estilo de arte, mas é a vida, entendeu? A vida tende a evoluir, assim como a arte, assim como as pessoas e assim como tudo. E eu vou parar de filosofar aqui e vou perguntar pra vocês o que vocês acham aqui, o que vocês acham em relação aos animes antigos e recentes. Preferem os antigos ou preferem os recentes? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve para dar fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada e assistindo esses vídeos aqui. Então, segue lá, o link tá aqui embaixo. E é isso, família. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e fui!